Mensagem número 64, Êxito, baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, onde Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E Emmanuel comenta: muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Então vejam aqui, pessoal, que quando Emmanuel fala se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno, ele está nos remetendo ao significado de uma passagem do Evangelho onde Jesus diz: buscai o reino de Deus e sua justiça, e o restante vos será dado por acréscimo. Vocês percebem a conexão dessa passagem de Jesus, buscai o reino de Deus e sua justiça, e o restante vos será dado por acréscimo, com essa fala de Emmanuel aqui no último parágrafo, quando ele diz: se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitarmos será feito em nosso favor no momento oportuno. Ou seja, se nós estivermos o tempo todo buscando o reino de Deus e sua justiça, o que é buscar o reino de Deus e sua justiça? Se nós estivermos o tempo todo focados em seguir o caminho espiritual que Jesus nos legou, em seguir os ensinamentos que o Mestre nos deixou, se nós estivermos o tempo todo fazendo isso, tudo aquilo de que nós necessitarmos, inclusive na vida material, nos será dado, como diz o próprio Jesus, por acréscimo. Ou seja, o que é esse acréscimo? Como consequência natural da nossa boa sintonia com os planos superiores. Porque vejam bem, se nós nos espiritualizamos e começamos a ver os bens materiais como secundários em relação aos bens espirituais e começarmos a nos comportarmos de acordo com esse pensamento, as outras coisas, as coisas de que nós necessitarmos para avançar nesse caminho, nos será dada de maneira natural. Inclusive, é assim que nós agimos, e é esse princípio que nós aplicamos aqui no sorteio dessa nossa mensagem, com a qual a gente sempre abre os nossos evangelhos no lar. O que a gente faz aqui? A gente entrega nas mãos de Deus, nas mãos dos mentores, nas mãos dos espíritos que nos assistem nesse encontro, nós entregamos na mão deles a decisão de escolher qual é a mensagem que nós precisamos ouvir. E isso tem uma conexão direta, inclusive, com o tema que nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema da fé.
né? A fé, ela desenvolve essa confiança de que se nós estivermos constantemente cultivando as qualidades superiores do Espírito, utilizando todas as nossas experiências no mundo para crescer, para aprender, para nos enriquecermos interiormente, se nós tivermos a fé de que fazendo isso, nós vamos, de fato, estar no caminho correto, vamos, de fato, estar aproveitando a nossa vida preciosa, nossa vida humana preciosa, tudo virá a nós naturalmente, aquilo de que nós necessitamos. E vejam, quando nós falamos que virá a nós aquilo de que nós necessitamos, não estamos falando só daquilo que nós consideramos positivo. Nós estamos falando também das dificuldades pelas quais nós precisamos passar para que nossos espíritos cresçam para o bem, né? Então, nós não temos que julgar o critério da justiça divina, né, o critério da sabedoria superior, pelo nosso pequeno e estreito critério material, né, pelo estreito critério da nossa mente ordinária, né, porque a nossa mente ordinária, ela tem aquelas coisas que ela gosta, tem aquelas que ela não gosta, né, e ela quer que tudo se baseie dentro desse critério, né, ou seja, que venha a nós tudo aquilo de que gostamos e que seja mantido afastado de nós aquilo de que não gostamos. Entretanto, não é assim que o universo funciona. Não é assim, sobretudo, que essa nossa vida humana funciona, né? Nós viemos ao mundo, reencarnamos para nos desenvolver espiritualmente. E virão a nós tanto aquelas coisas de que nós gostamos e que sejam úteis para o nosso crescimento, como também aquelas que num primeiro momento a gente possa não gostar, mas que vamos precisar compreender, entender e transformar em aprendizado para o nosso espírito eterno, né? Então, quando Jesus disse: se vós estiverdes em mim, né, e minhas palavras estiverem em vós, ele está querendo dizer que estar com ele é estar, sobretudo, conectado com os planos superiores e com o Cristo interno que habita em nós. Nós temos uma natureza crística, que pode ser chamada também de natureza divina, que está aqui aguardando o nosso trabalho no caminho espiritual para que elas se torne algo real em nossas vidas, para que ela deixe de ser um potencial infinito que habita dentro de nós para se tornar em uma realidade viva, né, em uma realidade presente em nossas vidas, né? Então, estar com Jesus é estar com esse Cristo interno, é estar conectado, estarmos conectados com as qualidades que são inerentes a esse Cristo interno. E quais são essas qualidades? Compaixão, amor, equanimidade, generosidade, paciência, tolerância, concentração, sabedoria, energia constante, ânimo perene, né, ânimo inquebrantável. Todas essas coisas, elas estão aqui disponíveis no nosso interior, e é por isso que Jesus está dizendo: se vós estiverdes em mim, ou seja, se vós estiverdes conectados com esse Cristo interno, como eu estou conectado com o meu Cristo interno, tudo o que quiserdes vos será feito, né? Ou seja, vamos entender esse tudo o que quiserdes como tudo o que nós necessitarmos, porque nós temos uma tendência a fazer uma leitura distorcida do Evangelho de acordo com os nossos desejos, né? Então, esse tudo o que quiserdes não diz respeito aos nossos desejos, mas diz respeito às nossas necessidades, nossas reais necessidades. Por isso que nós precisamos desenvolver lucidez para compreendermos que a vida nos traz as circunstâncias de que nós necessitamos, não aquelas que vão satisfazer nossos desejos. Os desejos, na verdade, sobretudo esses desejos egocêntricos e egoístas que nós nos habituamos a cultivar ao longo de inúmeras vidas, esses têm que ser superados. O trabalho no Evangelho é justamente o de superarmos todas essas tendências egocêntricas que estão extremamente arraigadas nessas marcas mentais e nesses hábitos que nós permitimos que se desenvolvessem em nossa mente, né?
Então nós podemos dizer também de uma maneira prática que estar com o Cristo é nos relacionarmos com o mundo, né, as pessoas, os bens materiais, a família, o trabalho, etc., dentro do espírito evangélico. Então o que significa isso? Significa que em todas as oportunidades nós vamos procurar aplicar os ensinamentos a nós mesmos e a nossa relação com os outros, né? Então, quando formos ofendidos ou agredidos, vamos procurar exercitar o perdão, né? Quando virmos os seres em sofrimento, vamos cultivar a misericórdia, a compaixão, a intenção iluminada de que os seres se libertem do sofrimento, né? É isso que significa estar com o Cristo, né? É isso que Jesus está chamando de se vós estiverdes em mim. E é esse que é o verdadeiro êxito, né, a que se refere o título da nossa mensagem. Emmanuel foi muito feliz em escolher esse título, êxito, e colocar essa mensagem de Jesus, onde ele conclama os seus discípulos a se manterem sempre conectados com seu Cristo interno, com sua natureza divina interna, né? Ainda desenvolvendo esse tema da conexão com a nossa natureza divina interna, existe no próprio Evangelho, e aqui no caso nosso do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o título do capítulo 15, uma afirmação de Jesus, onde ele diz: fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, Jesus nos convida a transcender o ego para que possamos ter salvação, ou seja, salvação dentro da linguagem espírita seria o quê? Para que tenhamos a possibilidade de evoluir espiritualmente, ou seja, não há traduzindo, não há possibilidade de evoluirmos espiritualmente fora da caridade, fora da transcendência do ego, né? Então significa que essa mensagem também nos convida a ter o verdadeiro êxito espiritual, que é o quê? A prática constante da caridade, ou seja, a inversão da nossa ótica egoísta, né? Que é, ao invés de queremos ser sempre satisfeitos, né? Ao invés de querermos que nossos desejos estejam sendo sempre alimentados, nós mudamos essa ótica e passamos a trabalhar para sermos um centro do qual se irradiam as virtudes cristãs, né? Essas mesmas virtudes que falamos aqui no começo do nosso comentário: compaixão, equanimidade, amor, bondade amorosa e todas essas, né, paciência, enfim. Nós, ao praticarmos o fora da caridade não há salvação, nós estaremos, na verdade, procurando nos transformar num centro irradiador de luz, menos preocupados em ser satisfeitos e mais preocupados em servir ao próximos, aos semelhantes, à humanidade como um todo, né? Essa posição, né, ou seja, essa posição de adotarmos a caridade como uma prática cotidiana, ela vai, obviamente, requerer de nós um mínimo de equilíbrio interno, né? Porque sem um mínimo de equilíbrio interno, nós não vamos conseguir oferecer mais, né? Normalmente, as pessoas em desequilíbrio, os seres em desequilíbrio, eles estão sempre carentes, eles estão sempre precisando de algo, sentindo a necessidade de que precisam receber algo, né? Então, o ponto no qual nós temos que ancorar essa nossa prática da caridade para que tenhamos êxito, que é o que nos propõe a mensagem, né? Êxito espiritual, nós vamos precisar ter esse mínimo de equilíbrio. E qual é a qualidade espiritual que nos dá esse equilíbrio? É exatamente a equanimidade, né? Ou seja, o que é a equanimidade? É quando eu consigo exercitar a transcendência do apego e da aversão, né? A equanimidade é o antídoto ao apego e à aversão, ou seja, eu trato as circunstâncias e me relaciono com as circunstâncias e com os seres de maneira equânime, não divido as circunstâncias e os seres
naqueles que eu prefiro e naqueles que eu desgosto. Eu supero essa dualidade, né? Eu trabalho para superar, né? Porque somos seres em evolução. Obviamente que essa dualidade está presente em nós, mas o nosso trabalho deve ser o trabalho constante de cultivar a equanimidade, né? De superar o apego e a aversão, né? De tratar as situações todos os fenômenos, como uma manifestação pura da onisciência divina. Não há nada do mundo que não seja manifestação da vontade divina, porque Jesus diz: não cai um só fio de cabelo de vossa cabeça, sem que meu Pai o saiba. Né? Então tudo está regido por leis sábias e absolutamente amorosas e justas. Então não há do que reclamar e também não há ao que se apegar. Tudo deve ser tratado com respeito, com zelo, com carinho, porque todos os fenômenos, sejam eles fenômenos naturais, fenômenos humanos, sejam coisas, sejam seres, todos eles são manifestação da perfeição divina, são manifestação da inteligência divina. Né? Um outro ponto que nós deveríamos destacar também dentro dessa noção de êxito espiritual é que nós precisamos nos engajar de maneira profunda no caminho, esse caminho da verdade e da vida que Jesus nos propôs, né? Usando todas as circunstâncias da nossa vida para praticar o Evangelho. Isso também, pessoal, é uma forma de desenvolver a equanimidade, porque a partir do momento em que eu consigo ver em todas as situações oportunidades de praticar os ensinamentos evangélicos, eu já estou desenvolvendo a equanimidade. Por quê? A equanimidade, né, essa raiz ecos de equanimidade, ela tem a ver com igual. Ou seja, eu vou passar a olhar para todas as circunstâncias e ver que, embora elas sejam superficialmente muito diversificadas, infinitamente diversificadas, em sua essência elas são iguais, porque em sua essência elas são oportunidades que a vida está nos dando de evoluirmos, de crescermos, treinando o Evangelho nas próprias circunstâncias da vida, né? E aí, quando nós nos tornamos engajados no caminho com essa profundidade, nós passamos a ser os observadores de nós mesmos, né? Por quê? Porque se a gente começa a ter essa intenção iluminada de aprender com todas as circunstâncias da vida, de transcender as nossas preferências e as nossas aversões, se nós atuarmos dessa forma, nós vamos naturalmente e consequentemente ser impelidos a exercitar o orai e vigiai, ou seja, nós vamos ter que manter nossos pensamentos e sentimentos sempre sintonizados com os planos mais altos e vamos ter que vigiar, ou seja, observar nossa mente para que ela não escorregue para os velhos hábitos egoístas, né, de querer que as coisas transcorram de acordo com os nossos desejos, né? Então, se a gente, quando a gente se engaja então nessa prática, né, da prática dos ensinamentos evangélicos, né, a prática da compaixão e do amor, nós automaticamente vamos nos transformar em observadores da nossa própria mente. Por quê? Porque quando nós nos depararmos com a circunstância, como nós vamos estar movidos por essa motivação de utilizar a circunstância como um aprendizado evangélico, nós vamos, na mesma hora, tendo essa motivação, nós vamos perceber o quanto os nossos velhos hábitos estão distantes do nosso propósito de aplicar o Evangelho, o quanto os nossos hábitos muitas vezes nos arrastam na direção oposta à direção proposta por Jesus, né? E aí vamos estar, por isso, desenvolvendo um senso de autoobservação cada vez mais refinado, né? Então, pessoal, para concluir os nossos comentários, nós poderíamos dizer que Emmanuel, ele recoloca a noção de êxito em um outro patamar. Ele retira a noção de êxito dessa concepção materialista estreita
que considera êxito conquistar bens materiais, conquistar fama, né, e ter prazeres, ele retira a noção de êxito desse ideal estreito e recoloca num âmbito muito mais amplo, né, que é o âmbito da conquista do próprio campo da vida que reside em nosso interior. Nós temos um vasto campo de vida dentro de nós, que é o nosso potencial divino infinito, ilimitado para a perfeição. E viemos ao mundo exatamente para cultivar esse potencial. Então a noção de êxito aqui ela é recolocada por Emmanuel nessa perspectiva. Terão êxito aqueles seres que, ao desencarnarem, perceberem que conseguiram extrair da vida tudo aquilo que ela podia oferecer em termos de aprendizagem espiritual. Se nós tivermos a felicidade de desencarnarmos nessa condição, nós vamos poder dizer, como Jesus disse quando deu o último suspiro na cruz: obrigado, meu Pai, porque tudo está consumado.